Boa noite, queridas amigas, amigos e meus ouvintes. Não poderia deixar de vir falar com vocês hoje, apesar de já ser sábado, para não deixar vocês sem a explicação da vela de amanhã e da comemoração de amanhã. Em primeiro lugar, eu queria saber como é que vai indo, como é que vocês estão preparando os seus corações para receber novamente Jesus Cristo no presépio. Apesar de nós estarmos assim nessa situação, todos assim presos ainda, nós estamos fazendo uma comemoração bonita. A nossa igreja está fazendo muita coisa bonita, preparação linda para o Natal. Estamos fazendo a novena na Igreja Aparecida e eu queria só deixar assim, como é que vão indo pelas coisas que nós falamos, o poder da oração, o poder da fé, como é que nós estamos encarando novamente. Vai ser um Natal diferente no mundo. Nunca houve um Natal como esse de 2020. Assim, uma experiência nova dentro dos corações. E nós precisamos ver como é que vai indo o nosso. Se nós continuamos com essa fé maravilhosa no Cristo. E quero explicar para vocês, só para recordar, o primeiro domingo do Advento, então a vela foi verde, representando a esperança que Isaías nos dá muito tempo antes do nascimento de Jesus. Ele então é profeta, profetiza, é o maior profeta do Antigo Testamento, para vocês não esquecerem, muito importante dentro da nossa Bíblia. Então ele profetiza muito tempo antes. Nós comemoramos o Isaías, agora todos esses dias agora, os evangelhos das missas, sempre a primeira leitura foi do Isaías. Então é a vela verde, representando a esperança. A segunda vela, que eu já expliquei também para vocês, mas eu quero recordar pelo seguinte: a segunda vela é amarela e representa João Batista, o maior profeta do Novo Testamento, primo de Jesus, filho de Isabel e Zacarias, considerado pelo próprio Cristo o maior homem que já nasceu neste mundo depois dele. É muito importante a gente recordar isso. Agora eu vou explicar para vocês o dia maravilhoso que é o terceiro domingo do Advento. É Nossa Senhora. Então nós vamos falar o Novo Testamento. Quando é que começa o Novo Testamento? Começa na anunciação do anjo Gabriel a uma moça, a uma jovem, prometida em casamento para o José, que era um carpinteiro, um homem muito honesto. E aquela época o povo estava todo esperando, porque já havia as predições do Isaías, estavam todo mundo já esperando a vinda do Salvador. E ele diz, o Isaías: nascerá de uma moça, de uma virgem, que será chamada a bendita do mundo, que é Nossa Senhora. Então, naquela época, as moças estavam todas assim, curiosas e ansiosas para saber qual seria a moça escolhida, que foi Maria, filha de Ana e de Joaquim.
Era uma menina de 16 para 17 anos. Ela estava, já contei para vocês quando eu falei nela, que ela também frequentava as igrejas, os templos daquela época. Estava todo mundo assim, esperando alguma coisa. E ela estava de tarde, uma tarde, assim, no quintalzinho da casa dela. De repente, apareceu o anjo Gabriel e disse: Ave Maria, você foi escolhida para ser a mãe do Salvador. Aí ela respondeu: mas eu não casei, eu não sou casada. Como é que eu vou você vai receber a notícia de que será a mãe do Salvador. E Nossa Senhora falou: mas eu não sou casada, como é que eu vou ter um filho? Você será coberta com a luz do Espírito Santo e conceberás um filho que darás o nome de Jesus. Nossa Senhora ficou assustada, logicamente, mas ela era já muito piedosa, já era uma menina diferente, muito religiosa, frequentava todas as comemorações que existiam na época. E ela diz: faça-se em mim segundo a palavra de Deus. Faça-se em mim segundo a vossa palavra. Então, Nossa Senhora começa aí, o Novo Testamento começa com a anunciação do anjo Gabriel. Mas uma coisa linda que eu aprendi essa semana com um dos padres, a encarnação de Nossa Senhora, o Jesus, Deus Criador, ia mandar o Filho para a Terra, para poder ser o Salvador dos homens, das mulheres, do mundo. Mas ela não foi assim uma encarnação, não é encarnação de uma pessoa que morre e encarna no outro, não é isso. Encarnação quer dizer aquela ordem que veio do céu, que veio de Deus, e o Divino Espírito Santo, então, encarnou na Virgem Maria, para ela dar para nós esse presente maravilhoso. Eu aprendi o seguinte: ninguém sabia como é que ia aparecer esse Salvador, essa mãe que ia nos dar o Salvador. Mas veio por um ato de amor do Deus Pai. Ele quis mandar o seu Filho único para nascer de uma mulher, para ele ter uma mãe e formar uma família na terra. Depois que ela recebeu a anunciação do anjo Gabriel, ela foi visitar a prima Isabel, que estava grávida do João Batista, que eu já contei para vocês. E ela ficou 3 meses lá, ajudando a prima, e depois nasceu o João Batista. Quando ele nasceu, ela voltou para Nazaré. E lá ela vai se casar, que ela já está prometida. Naquela época as meninas tinham 13, 14 anos, já ficavam prometidas, já tinham noivo. E aí ela se casa com José. Mas ela é intocável. Ela veio para ser a mãe do Salvador. Então, nesse terceiro domingo, nós comemoramos a anunciação primeiro de Nossa Senhora, e a vela é branca, significando pureza, significando a obediência de Maria à ordem de Deus Criador. Então a vela é branca. E todo aquilo que eu já contei para vocês, que ela foi, então, ficou assustada, é lógico, ficou. E depois ela volta para Nazaré, casa com José, e depois ela vai
fugir, né? Primeiro ela vai fugir, né? Ela vai fazer um recenseamento e vai a Belém, e lá ela chegou a hora dela dar luz, né? E ninguém quis recebê-la, ninguém quis receber, né? Ninguém conhecia, ninguém sabia, chegou na hora do parto e o que aconteceu? Jesus nasceu numa manjedoura, onde tinha uma vaquinha e um burrinho. Por isso que nós temos essas duas figuras de animais no nosso presépio. Então, Jesus nasce lá e não pode demorar muito tempo lá, porque Herodes, o imperador da época, não queria que ninguém o substituísse. Como estava todo mundo esperando, vai ser o Salvador, o pessoal naquela época pensava que fosse um Salvador político, que o Cristo ia nascer como um Salvador político. E não tinha nada a ver com isso. E ela então, com um bebê de poucos dias, ela foge, tem que fugir naquele burrinho, ela foge para o Egito. E lá ela fica com o José e o bebê até Herodes morrer. E ele era tão mau que quando Jesus nasceu, ele deu uma ordem que todas as crianças até 2 anos fossem mortas, para nesse meio estar o menino Jesus, que ele não sabia onde estava o menino Jesus. Então nós comemoramos assim esse terceiro domingo, pensando na grandiosidade de Maria, na humildade de Maria, na aceitação de Maria, tudo que Maria sofreu. Ela sofreu sempre, até depois da morte do filho, e depois ela continuou, não sei também se vocês sabem, depois que Jesus morreu, ela foi morar com João, não o João Batista, que já havia morrido, o João Evangelista, esse que escreve o Evangelho. E ela foi morar lá. Jesus, na hora da cruz, o que ele disse? Mulher, como eu já falei para vocês, que o tratamento mulher naquela época era assim uma coisa muito respeitosa. Mulher, eis aí o teu filho, mostrou João Evangelista. E olhou para ele e falou: João, eis aí a tua mãe. E diz o Evangelho que daquele dia em diante, depois da morte de Jesus, Nossa Senhora foi morar na casa de João Batista. João Batista era irmão do Tiago, um outro apóstolo também muito querido de Jesus. Então, uma coisa também linda que a gente talvez não pense. Depois da morte de Jesus, Nossa Senhora se tornou uma das apóstolas. E ela vai pregar a palavra do Filho no mundo. Sempre ao lado de João Evangelista, no lugar de filho dela. Então, quando a gente vai ter alguém fala com a gente, ou a gente tem alguma dúvida de que Nossa Senhora teve outros filhos, jamais, porque ela foi feita uma mulher especial para poder abrigar dentro do seu ventre o nosso Salvador. Então é um domingo muito bonito, e vocês coloquem, se vocês fizeram a coroa, vocês coloquem a vela branca, tá bom? Então, um terceiro domingo do Advento muito feliz para vocês. E nós continuamos assim, rezando muito, muito preocupadas com a pandemia que nós estamos passando ainda de uma maneira muito forte, mas vamos pedir muito para Nossa Senhora. Vamos entregar hoje este nosso pedido do afastamento desta pandemia do mundo. Vamos rezar, principalmente amanhã, no domingo que é inteiramente dedicado a Nossa Senhora.
Muito obrigada. Uma boa noite para vocês.